Muitas e muitas vezes, Deus ele fala e age de uma maneira inusitada. Tão inusitada e as pessoas acham tão estranho e por não entender, cria uma narrativa nociva. Bom, como essa que está lá no livro de Oséias. Bom, aí as pessoas não entendem o que está escrito ali, o que é que Deus quis dizer, o que é que ele quis fazer, que na internet nós lemos o seguinte, narrativas assim, olha, o profeta foi atrás da prostituta, olha, o profeta se apaixonou pela prostituta. Então, essa narrativa aí está nociva, está torcida, ou seja, ela está, digamos assim, de uma maneira nociva que escandaliza e enfraquece quem já está fraco. A verdade não é essa, como a narrativa diz, não. O profeta Oséias, de fato, ele se casou com uma prostituta, mas foi Deus quem mandou, foi Deus que ordenou. Mas por quê? Agora vamos o porquê. E para quê? Bom, vem comigo, meu nome é João, eu sou comentarista bíblico. E fique conosco até o final dessa gravação. Dê o seu like se você gostar e nos ajude a levar as verdades da palavra de Deus até para as demais pessoas, tá? Então, o que estava acontecendo ali? Deus, ele estava se comparando a um marido traído. E Deus estava comparando o povo de Israel, o seu povo, a uma mulher que trai o marido, virando as costas para ele e indo atrás de outros amantes. Com isso que está registrado aqui no livro de Oséias, Deus, ele quer deixar claro, quer deixar, digamos assim, quer enfatizar que a idolatria para ele é inaceitável. Qual é o marido que tem a sua mulher e aceita ela virar as costas para ele e sair para a rua em busca de outros amantes? Isso é inaceitável. Então tem esse registro bíblico. Oséias se casou com uma prostituta por ordem de Deus. E essa mulher, ela foi infiel a ele e teve 3 filhos com ele. Por exemplo, o terceiro filho, a coisa estava tão grave que Deus, ele ordenou que Oséias colocasse o nome dele assim. Não, meu povo. Deus disse, olha, põe o nome do teu filho de não, meu povo. E acrescentou, porque vós não sois mais meu povo e eu não sou mais o vosso Deus. Então Oséias viveu essa triste vida, podemos dizer assim. Olha o que Deus fazia, o que Deus quis fazer. Deus quis transmitir uma mensagem impactante. Deus ali transmitiu uma mensagem para causar impacto no povo, para acordar o povo. E Oséias sentiu na pele a traição da sua mulher e tinha aquela mensagem pronta para dizer para o povo, dizendo assim, olha, vocês estão traindo a Deus. Deus é comparado em muitas partes da Bíblia como o marido e o seu povo é comparado como a esposa. Inclusive, a Bíblia termina assim, Apocalipse, mostrando Jesus como esposo e a igreja como a esposa. Então, aí você começou a entender. E na situação que estava, o povo estava totalmente desviado de Deus. Viraram as costas para Deus e foram atrás das imagens de escultura, daqueles deuses dos povos estranhos. E eles serviam aqueles deuses
e voltava para o templo para cultuar a Deus. E esse culto sujo era inaceitável, assim como o marido não aceita a mulher ir atrás de outros amantes e voltar para ele novamente. Essa era a situação entre Deus e o seu povo. Então foi por isso que Deus ordenou Oséias a se casar com uma prostituta e viver aquela vida tão difícil para mostrar que o povo estava fazendo do mesmo jeito com Deus, praticando a idolatria. Bom, agora aqui você viu que ficou claro que em toda a Bíblia, Velho e Novo Testamento, Deus é Deus. Ele compara a idolatria à prostituição. É uma prostituição espiritual. É o adultério espiritual. É a infidelidade espiritual. Então, em toda a Bíblia, a idolatria que o povo pratica é comparada. Deus compara a prostituição. Então foi nessa situação que Deus ordenou que Oséias se casasse com essa prostituta. Mas agora vamos em frente. Vamos em frente. Vamos mostrar aqui algumas passagens bíblicas que mostram isso. É Deus comparando, digamos assim, o seu próprio povo a uma prostituta, porque eles estavam desviados atrás de outros deuses, de outros amantes, como diz a Bíblia. Bom, note lá, Jeremias, os capítulos 2 a 6, trata exatamente desse assunto. Deus se comparando ao marido e Deus comparando o povo à sua esposa desviada, que andava atrás de outros amantes. Bom, e eu vou citar aqui só no capítulo 3 e o 20, Jeremias diz o seguinte para o povo. O Deus diz exatamente para o povo o seguinte. Bom, assim como a mulher age perfidamente para com seu marido, assim vocês agiram para comigo. Pode conferir lá. Jeremias, do capítulo 2 ao 6, trata exatamente desse assunto aqui. Mas não é só isso. Ezequiel, agora é o profeta Ezequiel. No capítulo 16, ali, Deus usa Ezequiel para escrever e transmitir a mensagem, comparando a própria cidade de Jerusalém a uma prostituta. Veja que Ezequiel, ele estava lá em Babilônia e via o que estava acontecendo lá em Jerusalém. Deus mostrava para ele. E ele escreveu lá, comparando o povo de Jerusalém, a cidade de Jerusalém, porque a cidade é o povo, comparando a uma prostituta. Então aqui está mais uma. E não é só isso. Bom, agora, o profeta Isaías agora entra em ação muitos anos antes e comparou a cidade de Babilônia, para onde Jeremias profetizou que o povo ia, e onde o profeta Ezequiel estava e profetizava a respeito. E ele comparou a cidade de Jerusalém a uma prostituta. Ou seja, aquela mulher que vira as costas para o seu marido e vai atrás de outros amantes. Assim, o povo virava as costas para Deus e ia atrás de outros deuses. E Deus aqui criou essa maneira de dizer para o povo. E está escrito que a idolatria é inaceitável, é abominável. Então, essa mensagem aqui, esse comentário que mostra o profeta Oséias que se casou com uma prostituta, é para mostrar, enfatizar que a idolatria é inaceitável. E o profeta Isaías, como estávamos falando,
Ele compara a cidade de Babilônia a uma mulher que vive na luxúria, na prostituição. E Isaías profetizou que toda aquela luxúria dela, toda aquela vaidade, todo aquele pecado ia se acabar em um só dia. Ou seja, a cidade ia cair. E isso de fato aconteceu em um só dia, quando os medos e persas entraram em Jerusalém, naquela noite que Belsazar estava naquela orgia, e a cidade de Babilônia foi conquistada e tempos depois a própria cidade foi destruída. Babilônia é o local aonde a idolatria se enraizou, a idolatria cresceu e se espalhou por toda a face da terra. Agora um detalhe. Babilônia, ela caiu, ela foi destruída. Agora, o sistema religioso, a idolatria que estava enraizada no coração do povo e até hoje está, permanece até hoje. Preste bem atenção. Babilônia caiu, mas o sistema pagão, paganizado, religioso, idólatra, está entronizado no coração dos seres humanos na terra até o dia de hoje. E depois que o cristianismo, digamos assim, depois de Cristo, as pessoas ficaram mais fáceis de ser enganadas. E o paganismo, a idolatria, ficou mais fácil de ser disseminado e até aceito pelas pessoas que não conhecem, claro. Por quê? Porque o sistema vai dizer, não, você pode adorar o fulano de tal, o santo fulano de tal, o apóstolo fulano de tal, a santa fulana de tal, você pode, não tem problema. Então, e o sistema está montado no mundo hoje. E é aí que não é à toa que quando nós chegamos no livro do Apocalipse, no capítulo 17, ali mostra exatamente até onde vai o sistema. Não vamos comentar muito ali, porque o nosso objetivo aqui é mostrar o que estava acontecendo no tempo de Oséias e mostrar que é inaceitável. Mas lá no Apocalipse 17, você vai ver ali o sistema como está hoje e como ele vai estar na consumação dos séculos. Só que tem uma coisa, ali mostra a destruição dele. Até o apóstolo João se assustou. Ali, o anjo mostrou a João uma mulher. A mulher sempre aparece. Quando você vê a Bíblia fala em mulher, apresentar a mulher como uma figura, já sabe. Ou é o povo de Deus, ou é o povo pagão. E há casos em que o próprio povo de Deus tinha se paganizado. Quando Deus ordenou que Oséias colocasse o nome do seu filho, do terceiro filho, não, meu povo, porque vós não sois o meu povo e eu não sou o vosso Deus, está lá, pode conferir. Isso significa que tem povo de Deus que pode deixar, ou seja, é possível esse povo deixar de ser povo de Deus, quando ele vira as costas para Deus e vai em busca de praticar o paganismo e a idolatria. Uma igreja, uma denominação, podemos dizer também, pode deixar de ser igreja de Deus, se ela virar as costas para o Salvador, o único Salvador, e se desviar para o paganismo, para a escuridão do paganismo. Isto é bíblico. Nos primeiros capítulos do Apocalipse você já vê isso. Então, o nosso objetivo aqui é esse. E finalizando, capítulo 17 do Apocalipse mostra essa mulher, mostrando que ela é uma prostituta, está escrito na sua fronte dizendo assim: Babilônia, a mãe das meretrizes e das prostituições da terra.
Bom, vamos finalizar aqui o seguinte. Você viu aí que Deus, ele compara a idolatria que o mundo pratica hoje à prostituição, adultério e a infidelidade. Então foi por isso, nessa situação, que Deus ordenou que Oséias se casasse com uma prostituta para transmitir uma mensagem que causasse impacto para o povo acordar e descobrir, abrir os olhos e ver que eles estavam fazendo com Deus do mesmo jeito que uma mulher infiel faz com seu marido. E conclusão, isso é inaceitável. Inaceitável. Não há quem aceite, quem consiga aceitar isso daí. Não há quem aceite isso aí, porque é abominável, é inaceitável. Bom, vamos parar por aqui. Eu espero que eu tenha ajudado a você que ficou assistindo a esse comentário até o final. Que Deus te abençoe, Deus te ilumine, Deus te dê graça. Muito obrigado.